pessoal! Hoje é dia de tag aqui no canal e eu vou responder a tag dos transtornos literários. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, compartilha com os amigos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Bom, gente, achei essa tag, eu vi no canal da Paloma Lima, acho que é assim o nome dela, vou deixar o link aqui de onde eu vi a tag, mas ela não é a criadora dessa tag. Eu vou também deixar o link da criadora, que eu não lembro quem é, tá? Pra vocês irem conferir o vídeo dessas pessoas depois. Eu adorei a tag, porque relaciona transtornos, né? Alguns transtornos psicológicos com os livros. E a gente sabe que a gente que é leitor, de vez em quando a gente dá assim umas leves surtadas, né? Quando lê algum livro que é mais impactante. Então, eu acho que a tag combina super com os livros e tem tudo pra ser uma tag bem divertida. Então, bora responder essa tag. A primeira pergunta da tag é ansiedade. Quem nunca, né? Um livro que te deixou tão ansioso que você leu sem parar até terminar. E foi Manhã de Núpcias, o quarto livro da série dos Hathaway. Eu tava muito ansiosa, né, pra ler esse livro. E quando eu finalmente comecei essa leitura, eu li ela, comecei ela a ler numa sexta de tarde e terminei no sábado de manhã. Menos de 24 horas. Eu não conseguia parar de ler. Até porque a gente tem um leve mistério aqui, né, que é descobrir o passado da Catherine, a protagonista, e aí a gente fica preso ali pra tentar descobrir o que vai acontecer com ela, o que tem a ver com ela ali, qual é a ligação que ela tem com o Harry, né? É muito bom, é muito viciante a história, eu amei demais, tanto é que é o meu livro favorito da série, e o Léo é meu crush literário, entrou ali pra listinha de crushes literários, amei esse livro e foi assim viciante, não conseguia largar, não conseguia parar de ler. A segunda pergunta é Síndrome de Estocolmo, um livro que te fez sofrer muito, mas pelo qual você se apaixonou. O Farrapo 2, que eu não estou com ele aqui, eu emprestei para uma amiga, mas vou deixar a capa dele aqui para vocês verem. Eu amo esse livro, gente. E eu chorei tanto, mas tanto, que eu molhei as páginas finais do livro, do tanto que eu chorei. Tive que dar uma pausa na leitura para me recuperar, parar de chorar, porque senão eu ia molhar o livro todo. E só depois foi que eu retornei pro finalzinho do livro. É maravilhoso, eu amo esse livro. É a Síndrome de Estocolmo mesmo, me fez chorar, chorei horrores, mas é favoritado. Eu já falei muito desse livro aqui no canal, tem resenha dele. E é de uma autora nacional, que é a Silvia Meirelles, minha autora favorita do momento. Eu amo todos os livros que ela escreve. E também é um livro de romance histórico, que se passa no período da Revolução Farroupilha. Então é muito maravilhoso, muito bom mesmo. Recomendo demais. Esse é o livro 2, que eu chorei bastante, mas tem o livro 1, que é muito emocionante. Também chorei, mas nem se compara com o que eu chorei nesse segundo livro. A terceira pergunta é estresse pós-traumático. Um livro que te deixou tão traumatizado que você acabou ficando um tempo de ressaca literária. Eu poderia citar o Farrapo 2 aqui novamente, porque realmente eu não conseguia ler nada. Foi, assim, uma das maiores ressacas literárias que eu já tive na vida. Fiquei bem... Não lembro quanto tempo eu fiquei sem ler, porque até falei isso já em outros vídeos. Eu falei, se eu não me engano, no vídeo de ressacas literárias do ano, que juntou, assim, 3 livros, e aí esses 3 livros me deram uma baita ressaca literária, que foi Amores Verdadeiros, É Assim que Acaba e o Farrapo 2. Eu li os 3 livros e todos eles me deram ressaca literária e eu ficava emendando um livro no outro. Então, quando eu li o Farrapo 2, que era o que eu tava mais ansiosa para ler, não consegui mais ler nada. Fiquei dias sem conseguir ler, foi uma ressaca literária das brabas. Mas, como eu já falei de O Farrapo 2 na pergunta passada, eu vou dizer outro livro aqui que também é da Silvia, que é Incondicional. Gente, eu tive uma ressaca literária enorme, porque o final é surpreendente. Eu não tava esperando aquele final. Eu já sabia que era um final coerente, mas eu não tava esperando por aquele epílogo. E aquele epílogo me derrubou, assim, num nível que eu fiquei, assim... Sabe quando você fica sem saber o que fazer depois que termina um livro? Foi assim que eu fiquei. E aí tive uns dias de ressaca literária, sim, também. A quarta pergunta é somatização. Um livro que te envolveu tanto que você sentiu na pele as situações vivenciadas pelos personagens. É assim que acaba esse livro. Eu conseguia me colocar no lugar da Lily. Tanto é que eu falei na resenha, né, que era um livro, assim, necessário. Foi um tapa na minha cara. Eu precisava desse livro. E eu digo até que todo mundo tem que ler. Se não é um gatilho pra você, né, porque aqui a gente tem violência doméstica, tá? Então, se não for gatilho pra você
infância eu recomendo bastante, porque faz com que a gente se coloque ali no lugar da vítima, da pessoa que tá passando por aquele relacionamento abusivo, né? E antes de você se colocar ali no lugar da vítima, você se questiona por que que aquela mulher não sai daquele relacionamento que tá fazendo tanto mal pra ela. E aí, quando você lê esse livro aqui, que você entende todas as razões da Lily, porque ela tenta, porque ela espera tanto, é que você consegue realmente, de fato, entender o que se passa na cabeça da vítima. Então, é um livro necessário, me fez entender como realmente funciona um relacionamento abusivo, me fez entender as dificuldades que a vítima passa para tomar a decisão de sair daquele relacionamento e me fez, assim, me colocar no lugar da vítima. Eu adorei, é um livro que eu recomendo bastante. A quinta pergunta é transtorno bipolar. Um livro que te fez chorar muito e também morrer de rir. Minha Aposta, o primeiro livro da trilogia Os Reis da Noite, também da Silvia Meirelles. Esse livro aqui, ele me fez rir e me fez chorar na mesma proporção, porque a Antônia, ela é muito divertida, assim como o Marcondes, que é o melhor amigo do Rodrigo, que é o protagonista desse livro, e o Marcondes vai ser o protagonista lá do segundo livro, e aí eles dois juntos, foi muito divertido acompanhar aqui. Sempre que eles se juntavam, mesmo que os dois apareciam separados, a gente gargalhava bastante, mas também a gente chora muito no finalzinho do livro, quando o Rodrigo revela a relação que ele teve no passado com a mãe da Antônia. Isso, assim, desmorona a Antônia numa situação, sem falar que ela já foi abandonada pela mãe quando tinha 4 anos de idade, acaba sendo abandonada pelo pai e ainda tem o coração partido ali pelo homem que ela ama, que é o Rodrigo, quando ele revela todo o passado dele pra ela. E aí ela fica, assim, despedaçada e a gente chora ali com ela, é muito emocionante. E também é divertido, você vai rir muito com ela lá no início do livro, até o meio do livro ali, o Marcondes também vai te arrancar gargalhadas, mas o final é bem emocionante. A sexta pergunta é Síndrome de Peter Pan, um livro que fez você querer voltar para a infância e ficar um tempo por lá. Anne de Green Gables, gente, esse livro é muito amorzinho, muito fofo. E aí a gente acompanha a vida de Anne assim que ela chega em Green Gables, e aí ela vai ali fazer amizades, vai brincar, vai se divertir, e a gente se sente ali presa naquele mundinho ali de Anne, acompanhando as paisagens, ela nomeando as coisas, faz você voltar ali pra infância. Se você teve a infância, acho que todo mundo que é ali dos anos 90, né, acho que até dos anos 2000, teve a infância mais ali na rua, mais brincando, sem ser dentro de casa, na frente da televisão, assistindo ou jogando videogame. Então me fez voltar um pouco pra minha infância aqui lendo esse livro. Eu amei demais, é o meu livro favorito de toda a série de Anne, é muito bom. E Anne é muito divertida. É uma personagem assim maravilhosa que conquista a gente. Não tem como você não amar essa personagem. A sétima pergunta é Depressão. Um livro tão triste que você demorou para se recuperar. Eleanor Park. Pense num livro que eu fiquei assim arrasada com toda a história, não é só no final não. A história de Eleanor é muito triste, assim, é bem difícil, bem complicada, porque ela mora ali com a mãe e com os irmãos dela e o padrasto. E o padrasto bebe, chega em casa bêbado, bate na mãe. Então tem cenas de violência aqui. Sem falar que ela sofre assédio do padrasto. E aí ela se aproxima ali de Park, né? Que é um menino que vai junto, que mora ali na mesma rua que ela. E os dois vão no mesmo ônibus. E os dois começam a se aproximar por causa das revistinhas de quadrinho que ele leva e também por causa da música. E aí vai surgir ali uma paixão entre eles. Eles vão viver ali aquele primeiro amor que não tem um final feliz. E isso me deixou de coração partido, porque eu queria um final feliz para Eleanor e pro Park, eu queria muito que desse certo o romance deles, a vida deles, mas eu entendo que é o final cabível aqui para essa história. Mas isso não me pediu que eu ficasse arrasada não, tá? Eu entendi que era o final, que era o mais correto aqui, que foi um final feliz para Eleanor e pro Park, eles eram 2 adolescentes, não tinha como eles ficarem juntos ainda, mas mesmo assim eu fiquei triste, eu passei dias pensando nesse livro, dias teorizando ali outros finais, pensando em outras formas dos dois viverem felizes pra sempre, mas eu sei que não era possível, porque é um romance adolescente, né? E com vários problemas ali envolvendo a família de Eleanor, melhor dizendo. A 8ª pergunta é Sociopatia. Um livro que te fez ficar revoltado com a humanidade. A Garota que Você Deixou pra Trás. Eu fiquei assim
muito revoltada com toda a história, principalmente com... na verdade, fiquei revoltada com as duas histórias. Aqui a gente tem duas histórias. Na primeira parte, a história de Sophie e do marido dela durante a Primeira Guerra Mundial. E a segunda parte se passa no ano de 2006, a história de Liv e Paul. Essas duas histórias, elas vão se conectar. E aí, a gente vai entender essa conexão a partir do momento que a gente vai lendo o livro, né? A gente vai avançando na história. Na primeira parte, me incomodou bastante. Claro que todo o cenário ali de guerra já é difícil de você ler, né? Já é difícil de você acompanhar. Mas aqui na primeira parte, teve uma hora que Sophie, ela precisou demais do apoio dos vizinhos. E ela sempre ajudou esses vizinhos. E quando ela mais precisou deles, eles deram as costas a ela, inclusive o próprio irmão de Sophie. E tudo que Sophie fez foi por amor, foi para proteger o marido dela. Então eu fiquei pensando, os franceses que foram atacados pelos alemães, os alemães tomaram ali a cidadezinha onde eles moravam, eles não foram melhores do que os alemães nessa parte, porque todos eles julgaram a Sophie, julgaram a Liliane, acho que a Liliane é o nome da outra personagem, não lembro, porque também disseram que ela tinha se aliado aos alemães. Então eles não fizeram melhor do que os alemães faziam ali, eu fiquei pensando nisso. Eles que poderiam ajudar as duas pessoas ali que eram conhecidas deles, que eram amigos, que eram conterrâneos, eles não tiveram essa mesma empatia, né? Ficaram ali contra eles e eles se sentiam ali superior aos alemães. E nessa parte foi que eu vi, eles não são tão superior assim. Então me fez muito questionar a humanidade no momento assim que devia estar todos unidos, todos se ajudando. Eles deram as costas para a pessoa que mais ajudou eles. A segunda parte também me fez ficar questionando ali a humanidade, porque a gente tem a relação aqui de Liv com Paul, que os dois se envolvem, mas o Paul está atrás do quadro, a garota que você deixou para trás. Esse quadro é o quadro que tem a Sophie desenhada e foi pintado pelo marido de Sophie. E a Liv, ela é muito apegada ao quadro, mas o que me fez questionar foi ela não entender que era um direito desses parentes do Eduardo, porque eles foram roubados durante a Primeira Guerra Mundial. E eu achava que seria justo eles ficarem com o quadro, mas isso foi no início, depois a gente vai vendo que tem muita coisa ali para ser descoberta ainda, que não dá para você julgar só por aí. E aí depois, quando a Liv vai para a justiça, né, tentar ficar com o quadro, as pessoas se voltam contra ela, as pessoas, todo mundo se volta contra ela, ela passa ali a ser a vilã. Ninguém tem empatia por a Liv, ninguém entende o lado da Liv. Eu sei que são situações complexas, porque os dois ali têm aquele direito por o quadro, tanto a família do Eduardo, que é o pintor, quanto a Liv que comprou o quadro, não foi ela que roubou, mas ninguém se colocou no lugar de ninguém. Nem a Liv se colocou no lugar dos parentes do Eduardo e nem o público se colocou no lugar da Liv. Quando a história do quadro veio à tona, saiu em todos os jornais ali, ela foi julgada pelas pessoas, ninguém viu o lado dela também. Então me fez também ficar questionando, será possível que ninguém tem empatia, que ninguém entende o lado da outra pessoa? Me fez refletir bastante esse livro e é um livro assim maravilhoso, é um dos meus favoritos já desse ano. A nona pergunta é: transtorno narcisista, um livro com o qual você se identificou tanto que você pensou que foi escrito para você. De repente, esclerosei, da Marina Mafra. A todo momento que eu avançava na leitura, eu ficava pensando que parecia que a Marina Mafra conhecia a minha história, mas na verdade é porque ela também passou por o que eu passei. Aliás, a gente passa ainda, né? Porque tanto ela, a autora aqui, tem esclerose múltipla, como a personagem que ela escreveu aqui, a Mitali, acho que a Mitali, o nome dela, também tem esclerose múltipla, assim como eu também tenho esclerose múltipla. Então eu me identifiquei bastante com a personagem e ficava o tempo todo me sentindo ali representada. É um livro maravilhoso, tem resenha dele aqui no canal. Recomendo que vocês vá assistir a resenha, porque é muito bom. E o livro é maravilhoso, leiam, vocês vão amar. Não é porque fala de esclerose múltipla que é um livro só sobre doença, tá? É um romance. Temos aqui o romance da personagem. Não foca só na esclerose múltipla. Claro que a esclerose múltipla é uma grande parte da história, já que a gente vai acompanhar todo o processo de diagnóstico dela, de conviver ali com a doença, mas também temos um romance aqui que é muito coração quentinho. A 10ª pergunta é: surto psicótico, um livro com plot twist ou uma virada que explodiu a sua cabeça? Prenda-me, gente. Eu já falei desse livro aqui, acho que em todos os vídeos que eu tenho lista de livros eu indico esse livro aqui, porque é maravilhoso. Pense num plot aqui. Gente, pense num plot. Eu tava lendo o livro no Kindle, e quando o plot veio, eu tava lendo sentada na minha mesa de trabalho, né? Joguei o Kindle assim, eu fiquei tão chocada que joguei o Kindle na mesa, coloquei a mão na cabeça e pensei, meu Deus, o que vai acontecer agora? É muito bom, você vai teorizar, tá? Porque aqui é um romance policial. Então você vai teorizar, tentar descobrir o que tá acontecendo com o Robbie, quem realmente é o Robbie. É muito bom, eu recomendo bastante. É incrível esse livro e o plot é daqueles de deixar você
chocada. A 11ª pergunta é: Paranoia. Um livro que te deu tanto medo que você lembrou dele no meio da noite. E foi Garota Exemplar. Eu não fiquei com medo do livro, mas eu ficava sonhando com o livro, porque eu ficava fazendo várias teorias para tentar descobrir o que estava acontecendo ali, se o marido da Amy, se ele era mesmo o assassino, se ela tinha morrido, se ela não tinha morrido, o que tinha acontecido. E aí isso me fez perder noites de sono tentando descobrir o que estava acontecendo ali. O final me decepcionou bastante, tá? Não era o que eu esperava, achei bem... Não teve, assim, o plot que eu esperava. O final não foi muito bom, não gostei. Mas o livro em si, a narrativa é maravilhosa. E prende você. Você vai ficar acordada aí, virar a noite acordada, lendo e teorizando e também sonhando com o livro. E a 12ª e última pergunta é: transtorno obsessivo compulsivo. Um livro do qual você gostou tanto que você poderia lê-lo repetidamente pelo resto da vida. No Mundo da Luna. Gente, esse livro é meu livro conforto. Eu amo tanto esse livro que, por mim, eu ficava lendo ele, só lendo, terminando e voltando, só assim, porque eu amo esse livro demais. É uma pena ele ser um livro tão grande e por isso que eu não leio ele mais vezes, porque é um livro gigante, apesar de que quando eu pego pra ler, eu leio ele bem rapidinho. E se eu tiver tempo, eu consigo finalizar ele em 2, 3 dias. Mas como eu não tenho tanto tempo assim, né, tenho trabalho, aí eu tenho que dar pausa ali na leitura, eu levo ali uma semana para ler. E é um livro incrível, eu adoro a Luna. Dante é meu crush literário ali, top 1, adoro ele. Então, esse é o livro aqui que eu poderia ficar um bom tempo nessa história e nunca enjoei, eu nem sei, acho que eu já reli ele umas 5 vezes, mais ou menos, e nunca enjoei o livro. Bom, gente, é isso, tag respondida, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários qual livro que você não se incomoda de ler, que relê sempre que pode. Compartilha esse vídeo com os amigos, curte, tá? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e nos vemos nos próximos vídeos.